E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina e eu estou aqui com mais essa videoaula, na verdade mais esse bate-papo para ajudar você que está se preparando para concurso público, que tem matemática, raciocínio lógico na sua prova, né? E a ideia é muito simples, a gente escolhe um tema e resolve questões, dá umas dicas, tá? Para contribuir um pouquinho aí nessa preparação para concurso. Ok? E o assunto de hoje é frações. A gente vai resolver questões envolvendo frações. Certo? Bom, antes de passar para as questões, de começar a trabalhar mesmo, eu queria só deixar bem claro uma coisinha bem simples, bem elementar, mas que vai ser importante em praticamente todas as questões de frações. Ok? Que é o seguinte. Imagina que eu tenho uma certa quantia, né? Essa quantia pode ser, sei lá, uma quantia em dinheiro, pode ser o meu salário, por exemplo, e eu quero calcular 2/5 dessa quantia. Tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular 2/5 de um certo número? Então, vamos supor, sei lá, que esse valor que eu queira calcular seja, enfim, R$3.000. Tá? Então, eu tenho aqui uma quantia de R$3.000 e eu gostaria de calcular quanto é 2/5 dessa quantia. Né? Vocês devem estar pensando, pô, professor, mas isso é muito simples, isso é muito fácil. Com certeza. Mas a base disso que eu estou falando agora a gente vai usar em todas as questões. Tá? Então eu sempre digo o seguinte, tem duas maneiras de calcular, que na verdade é a mesma maneira. Tá? Na verdade é uma maneira só, praticamente. Tá? Primeira maneira é tu pensar pela lógica, né? Pela lógica da fração. Então, quando a gente fala em 2/5, gente, de um número, né, o que a gente está fazendo? Na real, a gente está pegando esse valor, está pegando essa quantidade, está dividindo em 5 partes e está pegando 2 delas. Tá? Isso é a questão do chocolatinho, né? Então, o que significa 2/5? 2/5 é tu pegar uma barrinha de chocolate, colocar aqui o desenho da barrinha de chocolate, coisa linda, dividir essa barrinha em 5 partes iguais, ok? E eu vou pegar duas, né? Vou pegar essa aqui e vou pegar essa aqui. Isso é o que representa a fração 2/5. Maravilha? Então, se eu quero calcular 2/5 de 3.000, o que eu posso fazer é o seguinte, pega o 3.000, divide em 5 pedacinhos, em 5 partes, né? Isso vai dar 600, né? 600 cada parte, e pega duas, né? Então, eu vou ter um total de R$1.200. Ok? Esse é o jeito lógico, né? O jeito intuitivo de trabalhar com fração. Mas, para ficar um pouquinho mais matemática a coisa, né? E para não precisar ficar desenhando chocolatinho toda hora na prova, o que a gente pode lembrar é o seguinte, gente, que esse D na matemática, ele significa multiplicação. Tá? Isso é fundamental, isso é muito importante. O D significa multiplicação. Ou seja, se eu quero calcular 2/5 de 3.000, isso é uma continha simples, gente. Isso é 2/5 vezes 3.000. Ok? E virou o quê? Virou uma multiplicação de frações. Né? Se quiser, se tu se sentir mais à vontade, pode até colocar sobre 1 aqui, se for o caso. E agora é só resolver essa multiplicação de frações. Tá? De repente pode simplificar, né? O 3.000 por 5 é uma possibilidade, ou multiplica em cima, multiplica embaixo, né? O fato é que isso vai dar, da mesma forma, isso vai dar R$1.200. Tá bom, gente? Então, resumindo, né? Se eu quero calcular uma fração de um certo número, ou tu pode pensar na questão do chocolatinho, fazer a divisão no chocolatinho, ou multiplica direto, né? O D, não esquece, tá? Esse D na matemática significa multiplicação. Então, 2/5 de 3.000, eu faço 2/5 vezes 3.000 e aí eu vou ter o resultado final. Tá bom? Isso é legal porque isso a gente pode usar inclusive para porcentagem, hein? Inclusive para porcentagem. Imagina, sei lá, que eu quero calcular 23%, tá? 23% de 3.000. Né? Tem muita gente que fica fazendo regra de 3, ok. Né? Só que a regra de 3 tu acaba perdendo um certo tempo, e vocês sabem que tempo é bem importante em concurso. Né? Então, o que dá para fazer é o seguinte, se eu quero calcular 23, colocar aqui, tá? 23% do 3.000, eu faço uma multiplicação de frações. Olha só que legal. Isso é 23%
de 3.000. Né? Inclusive aqui pode simplificar, né? Simplificar os zerinhos aqui. Tá? E daí a única conta que eu tenho que fazer é 23 vezes 30, né? Que é super tranquila, vai dar 690. Tá, gente? Então, basicamente assim, ó, fração, né? Se eu quero calcular uma fração de uma quantidade, a gente trabalha com multiplicação. E o D na matemática significa vezes, significa multiplicação. Ok? Dada essa base inicial, né, esse início aí da parte de frações, agora a gente vai começar a resolver questão por questão, né, vamos começar a pensar no que tem caído aí em 2018, 2017, nas questões de concurso. Ok? Então vamos lá, gente. Vou passar para a primeira questão, vamos resolver junto, vamos pensar junto como é que faz. Bom, galera, uma coisa que eu recomendo fortemente é assim, ó, pausa o vídeo, tá? Tenta fazer com calma, né? Marca um tempinho, de repente 3, 4 minutos aí, e logo em seguida a gente confere, tá? Aí a gente vê o que vocês fizeram e vai aprendendo com isso. O que está acontecendo aqui, gente? Questão super recente, 2017, né? O que está falando é o seguinte, o sujeito comemorou o aniversário e daí sobrou 90 docinhos, ok? Do aniversário sobrou 90 docinhos e ele quer distribuir entre os seus amigos. 90 docinhos ele quer distribuir. Aí eu tenho que descobrir quanto cada um pegou, né? O que está dizendo aqui? Ó? Por exemplo, o Bernardo pegou a sexta parte. Né, gente? O que é a sexta parte? A sexta parte é, pela lógica, né, tu pegar a quantidade de docinhos e dividir por 6. Simplesmente dividir por 6. Né? Ou tu pode, matematicamente, se tu fica mais à vontade, a sexta parte representa 1/6 da quantidade de docinhos. Né? Lembra que o D significa vezes, então 1/6 dos docinhos, isso vai dar, fazendo a continha, 90, multiplica em cima, multiplica embaixo, né? Se quiser pode botar sobre 1 aqui, 90 por 6, 90 por 6 vai dar 15. 15 docinhos é a quantidade do Bernardo, né? Vou colocar aqui, 15 docinhos é a quantidade do Bernardo. Aí o que está dizendo também embaixo, né, fazendo passo a passo, é que o Donaldo pegou 6 a menos. Bom, eu já sei quanto o Bernardo pegou. O Bernardo pegou 15, né? Então, se o Donaldo pegou 6 a menos, o Donaldo pegou 9. 9 docinhos. Deixa eu colocar aqui. Fácil, né, gente? Bem tranquilo. O Donaldo pegou 6 a menos, então ele pegou 9 docinhos para o Donaldo. Tá bom? Aí vamos ver, Heraldo pegou 7 a menos que Ronaldo, só que o Ronaldo, o que a questão está falando? Opa, Ronaldo pegou 2/5. Né? Então, mais uma vez, vamos fazer a nossa continha de fração aqui. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que fazer 2/5 de 90, né? 2/5 de 90, como tu quiser, pode simplificar ou pode multiplicar em cima, multiplicar embaixo, vai dar 180 dividido por 5, 180 por 5, fazendo a continha vai dar 36, né? 36, então, docinhos para o nosso amigo Ronaldo. E o Heraldo está falando que pegou 7 a menos que o Ronaldo. Né? Se pegou 7 a menos que o Ronaldo, ele vai ficar com 36 menos 7, ele vai ficar com 29 docinhos. 29 docinhos para o Heraldo. Tá bom? E essa é a típica questão assim, ó, a típica questão que a pessoa olha e se apavora, entendeu? A pessoa, meu Deus do céu, estou ferrado. Mas daí vai fazendo conta devagarinho, né? Calcula um, calcula o outro. E a verdade é que não tem mistério nenhum, gente. Não tem mistério nenhum, só trabalhar legal com frações ali que consegue. Tá bom? E, finalmente, para fechar a questão, o Zenaldo ficou com o que restou, né? Mas daí como é que a gente vai saber o que restou? Bom, o total é 90, né? Aqui eu tenho quanto cada um pegou. Então, dá para ver tranquilo, de boa, né, o que sobrou, né, gente? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver. Eu vou fazer a conta de quanto cada um pegou, vou somar tudo para ver quanto falta para 90. Ok? Então, eu tenho que fazer 15 mais 9 mais 29 mais 36. Ok? Somando isso tudo vai dar, vamos ver... Aqui vai dar
14, 23, 29, vai 2, aí vai dar 3, 5, 8, 89. Tá bom? Então, os 4 juntos, o Bernardo, Donaldo, Heraldo e Ronaldo pegaram 89. Consequentemente, para o Zenaldo sobrou 1, né, gente? Um docinho, né? Ele ficou triste, porque sobrou um docinho só, mas a gente ficou feliz porque acertou a questão. Tá bom? Então, a quantidade de doces do Zenaldo é um docinho, que é o que falta para completar 90. Questão só de aquecimento, tá, gente? Questão super de boa, que é só tu encarar que tu vai conseguir fazer tranquilo. Beleza? Vamos para a próxima, então? Vamos dificultar um pouquinho? Vamos que vamos, galera. Próxima questão, então. Questão super atual. Mais uma vez, assim, gente, pausa o vídeo, tenta fazer com calma, tá? É mais uma assim, ó, que é ler com atenção, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo é que assim, ó, a interpretação da questão ela vale muito, 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 muito. O português está muito ligado à matemática, tá? Então lê com calma e tenta fazer e logo em seguida a gente confere. Bom, gente, olha só. Então essa questão está falando que na loja tem 15 funcionários, né? Eu tenho 15 funcionários no total, ok? E parte deles trabalha de manhã, parte deles trabalha à tarde e parte deles trabalha à noite, é isso, né? 15 funcionários, desses 15, 2/5, 2/3, né? Está aparecendo um monte de fração aqui que a gente tem que saber trabalhar, ok? Tem um pequeno detalhezinho ali que vocês têm que tomar cuidado, que tomando cuidado com esse detalhe acabou, resolveu a questão. Tá? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, vamos ver se a gente consegue saber, né? No final das contas, ele está pedindo a galera da noite, né? Mas para saber a galera da noite, a gente precisa da galera da manhã e a gente precisa também do pessoal da tarde, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue calcular quantos funcionários eu tenho de manhã. O que ele falou, gente? Ele falou que de manhã são 2/5 dos funcionários, tá bom? Então de manhã eu tenho 2/5, 2/5 de 15, né? 2/5 de 15, tu pode fazer pelo chocolatinho ou tu pode fazer por multiplicação de frações. Aqui a gente está muito, muito tranquilo, né? Porque posso até simplificar por 5 e por 5 aqui, né? Simplifica, ó, simplifica por 5, aqui simplifica por 5, vai ficar 3 e 1, e isso vai dar um total de 6 funcionários, né? 6 funcionários, então, trabalham de manhã. Bom? Fácil, né? Beleza. Agora tem que tomar cuidado só com uma coisa, que é o seguinte. Ele falou que 2/3 trabalham à tarde, mas não é 2/3 do total. Tá? Isso é muito, muito, muito importante, gente. Não é 2/3 do total, é 2/3 dos restantes. Tá? Então, se eu fizer a conta da tarde, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Tarde, eu vou ter 2/3, mas não é do 15, não é do total, esse que é o detalhe, é do restante. Como 6 eu já peguei de manhã, o restante é o quê? O restante é 9, né? O que sobrou foi 9, tá bom? E daí, fazendo a conta, isso vai dar 18 por 3, 18 por 3 vai dar 6 também, 6 funcionários à tarde. Bom, se tem 15, 6 trabalham de manhã, 6 trabalham à tarde, está resolvido, né, gente? O que falta para a noite? O que falta para a noite são 3 funcionários, tá? Então, o que eu vou ter à noite é o que falta para completar o 15, que são 3 funcionários no total. Ah, mas a pergunta não é essa. Pois é. Então, agora que a gente tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Porque assim, gente, está tudo resolvido. Está tudo praticamente resolvido. Só não pode dar merda agora, tá? O que ele está pedindo? Olha só. Ele está pedindo em relação ao número total de funcionários. Isso é importante, em relação ao 15. Né? Aqueles que trabalham no período da noite representam. Bom, aí eu vou pensar em termos de fração. Né? Os que trabalham no período da noite são quantos, gente? Os que trabalham no período da noite são 3 em um total de 15, né? Em relação aos 15. Isso vai dar o quê? 3 sobre 15. É claro que essa resposta não vai ter, porque normalmente ele coloca a resposta mais simplificada possível, né? A fração irredutível, tá bom? E simplificando, eu vou ter que isso aqui vai dar igual a 1/5, ou seja,
alternativa certa, letra E. Maravilha? Então, pegadinha, tá, gente? Cuidado, muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó, tá? Não é 2/3 do total, é 2/3 do restante. Isso pega demais assim nas questões e isso a gente tem que estar preparado para não cair nessa pegadinha. Tá bom, gente? Mas é aquilo que eu falo, né? A pessoa com atenção, tá bom? Sabendo um pouquinho de matemática básica e com um pouquinho de atenção, de interpretação, lendo, entendendo o que está acontecendo, não tem erro, gente. Uma questão dessa não dá para jogar fora. Beleza? Então agora vamos subir mais um pouquinho o nível, tá? E eu vou colocar mais uma questãozinha envolvendo frações. Vamos que vamos, gente. Questão na tela, 5 minutinhos aí para tentar fazer e logo em seguida a gente confere o passo a passo da resolução. Bom, vocês devem ter percebido que essa questão ela tem uma dificuldade um pouquinho maior que as outras, principalmente porque em nenhum momento o enunciado falou o salário do Felipe. Tá? Falou apenas assim, ó, que ele recebeu o salário e aí gastou 3/5 em uma coisa, depois gastou a terça parte em outra coisa, mas em nenhum momento falou o valor total do salário. Tá? Um outro ponto é assim, ó, tem gente que fala, professor, então eu vou jogar um valor qualquer para o salário. Não pode. Não pode, porque assim, ó, aqui aparece um valor que sobra na questão, né? E se tu jogar um valor qualquer para o salário, não vai bater isso aqui que está sobrando. Entendeu? Então, realmente, a gente precisa de um outro jeitinho de resolver, tá? Um jeito um pouquinho diferente de resolver. E o que eu recomendo aqui, gente, bom, eu vou falar duas maneiras, tá? Tem a maneira formal, matemática, bonitinha, que o tio vai ensinar, passo a passo, e tem um jeito meio na manha, assim, que é usando a ideia do chocolatinho, tá? Então, vamos começar com a parte matemática, bonitinha, formal, como é que se faz? Como eu não tenho o valor do salário, o que eu recomendo é tu pegar o salário do Felipe e chamar o salário do Felipe de X. Ok? Eu não sei quanto é que vale, ele não me disse, eu vou chamar de X. Tá? E olha só o que está acontecendo, gente. Ó. O Felipe ele recebeu o salário, ok? E gastou num primeiro momento 3/5 do salário. Tá? Então, olha só, eu vou escrever isso, né? Passar o português para a matemática. Tá? Como é que a gente escreve 3/5 do salário? Para escrever 3/5 do salário, a gente vai escrever assim, ó, 3/5 do... Lembra que o D significa vezes, né? Salário. Tá? O salário eu chamei de X, então eu vou ter 3/5 de X. Isso aqui multiplicando vai dar 3x sobre 5, né? Depois na minha equação vai ficar 3x sobre 5. Ok? Depois, o que aconteceu? Do valor que sobrou... Gente, isso é um detalhe fundamental que muda toda a questão, tá? Do valor que sobrou, ele gastou a terça parte num tablet, né? Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, ó, primeiro passo, ele gastou 3/5 do salário, está escrito aqui. Depois o Felipe gastou mais o quê? Depois ele gastou mais a terça parte em fração é 1/3, né? Mais a terça parte. Aqui que está o detalhe, gente. Ó, não é do salário. Se tu colocar assim, já está errado. Tá? Porque ele não gastou a terça parte do salário. Ele gastou a terça parte da sobra, do que sobrou. Né? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que ele gastou a terça parte do que sobrou. Mas aí tu tem que parar e tem que pensar. Pô, o que sobrou? Pensa no chocolatinho. Se ele já gastou 3/5, é porque sobrou 2/5. Né? O salário dividido em 5 partes, ok? O cara gastou 3, sobrou 2. Tá? Então, é a terça parte do que sobrou. Vai ficar assim, ó, 2/5 de x. Tá bom? De novo, gente, ó, o que eu tenho aqui? 3/5 do salário e aqui é a terça parte da sobra. Né? Se o cara já gastou 3/5, sobrou 2/5. Essas ideias, assim, para quem está vendo pela primeira vez, pode ficar confuso, gente, mas é bem tradução, tá? Eu estou pegando o português e estou passando para a matemática. Em função dessa palavrinha aqui, ó, né? Ele gastou a terça parte da sobra, por isso que apareceu o 2/5. Certo? Bom, tá quase lá. Está quase lá, só está faltando organizar, né? Aí olha só, o que aconteceu? O cara gastou 3/5 do salário, depois ele gastou isso aqui,
E a questão está falando que sobrou 616, né? Aí a pergunta é, como é que eu coloco esse cidadão aqui, como é que eu coloco 616 na minha equação? Gente, a ideia é simples. Tá? A ideia é simples e isso é um padrão que vai se repetir muitas e muitas vezes. Tá? Olha só, o que eu gastei primeiro, mais o que eu gastei segundo, mais o que sobrou, seria 616, isso tem que dar o quê? Isso tem que dar igual ao salário inteiro. Tá? Então, o que eu gastei primeiro, vê se tem lógica ou não tem. O que eu gastei primeiro, mais o que eu gastei depois, mais a minha sobra, né? Se eu somar o que eu gastei com a sobra, vai dar o salário inteiro. Então, é isso que eu escrevi, tá? O que eu gastei mais a sobra deu o salário inteiro. E agora é matemática básica, né, gente? Resolução de equação, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas é isso aí, tá? Ó, aqui, né, só melhorando um pouquinho a equação, né? Aqui multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, vai ficar 3x sobre 5, mais... Aqui vai ficar, ó, multiplica em cima, multiplica embaixo, vai ficar 2x sobre 15, mais 616 é igual a x. Tá bom? E agora, mãos à obra, resolver essa equação, né? Isso aí eu até vou fazer o seguinte, eu vou deixar meio para vocês, entendeu? Né? Joga x para um lado, joga número para o outro. Tá? Depois, daqui a pouquinho, a gente pode até resolver essa equação. Tá? Deixa ela guardadinha aí, deixa ela anotadinha aí. Daqui a pouco a gente volta para a equação. Mas, dois detalhes, né? Primeiro que lembra que esse x é o salário, que não é bem o que ele está perguntando. Cuidado com isso. A pergunta é o valor do tablet, né? Então tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Mas esse x aqui vai te dar o salário total e sabendo o salário total dá para a gente calcular quanto é que ele pagou pelo tablet. Esse é um jeito de fazer. Teórico, matemático, bonitinho, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, gente, é um outro jeito. Outro jeito mais na manha. E eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que prefere na manha, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar essa equação, que está perfeita, tá, gente? Está bem certinha, mas vou apagar essa equação e vou mostrar como que a gente pode fazer essa equação na manha, essa questão na manha, tá? Olha só, eu vou fazer o seguinte, usando o chocolatinho, tá? Usando a teoria do chocolatinho. Ó, o cara recebeu o salário, eu vou representar o salário por uma barra de chocolate aqui, ó. Aqui está o salário. Quem gosta de chocolate, né, eu tenho certeza que vai preferir essa maneira de fazer, tá? Então aqui está o salário do Felipe. A barra está meio deformada, né? Mas é por causa do meu desenho mesmo. E daí o que aconteceu, gente? Eu gastei 3/5 do meu salário. Então, vou dividir isso aqui em 5 partes, tá? 5 partes iguais. Cara, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse jeito de fazer. E o Felipe gastou 3/5. Então, ele gastou 3 partes de 5, né? Deixa eu marcar aqui o que ele gastou, tá? Ele gastou essa parte... Gastou essa parte aqui e gastou essa parte aqui. Ok? Muito bem. Esse foi o primeiro gasto dele. Aí depois o que aconteceu? Depois ele gastou, vamos continuar na barra de chocolate, ele gastou a terça parte do que sobrou. Tá? Isso tem que estar muito ligado, gente, na interpretação. Ele gastou a terça parte do que sobrou. Então, eu posso fazer o seguinte, eu pego o que sobrou e divido em 3 partes, né? Porque ele gastou a terça parte, ok? Então, vou pegar o que ele sobrou, vou dividir em 3. Aí vocês vão dizer assim, ah, professor, mas já está dividido em 2. Pois é, aí que vem a beleza da coisa, gente. Olha só o que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar isso aqui que sobrou e vamos dividir isso aqui em 3 partes da seguinte maneira, ó. Olha só que massa. 1, 2, 3. E dessas 3, o que ele fez? Ele gastou a terça parte, né? Então, ele gastou só o que está aqui em cima, ó, terça parte. 1 das 3. Maravilha? E aí vem a questão, gente. Onde é que está a sobra? A sobra está aqui.
Nesses quadradinhos aqui, ó, nesse, né? Ele gastou primeiro aqui, depois ele gastou aqui e o que sobrou está aqui. Aí o que eu posso fazer? Bom, a sobra é quanto? 616. 616, como eu tenho 4 quadradinhos iguais, né? O meu desenho não está muito igual, né? Mas dá um desconto, né, gente? Como eu tenho 4 quadradinhos iguais, eu vou pegar essa sobra, que é 616, e eu vou dividir em 4 quadradinhos iguais. Dividindo 616 por 4, vamos fazer a continha aqui, ó. 616, que é a sobra, dividido por 4, isso vai dar 1, sobra 2, abaixo 1, vai dar 5, vai dar 20, sobra 1, abaixo 6, vai dar 4, né? 16 e zerou. Fechou? Então, cada quadradinho é 154. 154, 154, 154, 154. E agora eu estou com a questão na mão. Estou com a questão na mão. Porque olha só, o que ele perguntou? Ele perguntou quanto é que ele gastou com o tablet. Mas o que ele gastou com o tablet, gente, é isso aqui de cima. Ó. São os 2 quadradinhos, estão vendo? E os 2 quadradinhos valem quanto? Os 2 quadradinhos valem 154 mais 154. 154 mais 154 vai dar que o valor do tablet, milagrosamente, é igual a R$ 308. E acabou a questão, gente. Mínimo de conta, né? Mínimo de conta, tá? O tablet são 2 quadradinhos, consequentemente vai dar 308. 308 está aqui, ó. É um valor entre 300 e 400. Tá bom? Outra pergunta que podia ter aparecido é o salário inteiro. Quanto é que vale o salário inteiro? Bom, salário inteiro, ó, o que eu vou fazer? Ó? Salário inteiro são 5 tirinhas, né? 5 tirinhas dessa aqui. Cada tirinha é 154 mais 154 mais 154. Então, cada tirinha vai dar 462, tá? 462. Se tu quisesse saber o salário inteiro, ia ser 462 vezes 5, né? Que vai dar 0, vai 1, 31, vai 3, 23, 2,310. Tá bom? Então, né, para te saber o salário inteiro, ou para te saber o tablet, é só olhar na barrinha de chocolate. E pela barrinha de chocolate a gente vai saber quanto é que é o valor. Tá bom? Queridos, vou fazer o seguinte, vou deixar como exercício, tá? Aquela equação que a gente tinha feito antes, tenta resolver, tenta fazer a equação, e daí vocês vão achar x igual a 2,310. Garanto que é o valor do salário, é o valor do salário completo. Né? Depois tu ia ter que fazer a conta para calcular quanto é que ele gastou no tablet, tá bom? Mas ó, esse esquema do chocolatinho é muito legal, é muito útil, principalmente para as questões que fala desse negócio do restante, tá? Tipo, ele gastou tanto, depois ele gastou uma outra fração do restante, aí faz o desenho, faz a barrinha de chocolate e fazendo a barrinha de chocolate tu vai entender o que aconteceu. Bom, galera, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado aí das questões. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com a preparação de vocês. Foca bem naquela técnica do chocolatinho, que tu vai fazendo a divisão, que aquilo ali é muito útil, gente. Tu acaba resolvendo mais rápido as questões, né? E fica ligado no canal, né? Matemática com o professor Morgado. Volta e meia eu vou estar colocando mais um videozinho ali de resolução de questões para ajudar, de repente, um pouquinho nessa preparação de vocês. Tá bom, galera? Tamo junto, grande abraço e até a próxima!